Bom, gente, bom dia de novo, né? Vamos lá. Agora a gente pega, então, a parte de pH e pOH nessa aula 28, que na verdade é a continuidade, né? Lembrando que na última aula a gente parou naqueles exercícios de dizer se o meio era ácido, se o meio era básico, relacionando isso diretamente com a parte de concentração de H+, e concentração de OH-. O que eu coloquei para vocês na última aula foi que se a concentração de H+ era maior que a de OH-, o meio era ácido. Se a concentração de H+ era menor que a de OH-, o meio era básico. Se elas fossem iguais, o meio estava neutro. Mas você vem sempre com uma carga bem grande de conhecimento associada a um valor. Lá no nono ano, às vezes até um pouco antes, tinha apresentado, né, um valor e uma sigla chamada de pH. Alguém abriu o microfone. E aí, essa ideia do pH, tá? É para a gente trabalhar com a lógica que, se eu estou trabalhando num valor numérico, eu posso expressar esse valor de alguma maneira. Então, para a gente expressar esse valor de alguma maneira, a gente vai pensar que, quando eu vou trabalhar com pH, eu trabalho com uma numeração, uma escala. E eu preciso entender como é que eu calculo essa escala, como é que eu faço isso. Então, a gente avança aqui, ó. Olha só. O pH, ele é o potencial hidrogeniônico. Tá? É um valor, que tem uma referência estabelecida, que está diretamente associado à concentração de H+. Então, quando eu vou falar de pH, eu vou pensar diretamente aqui, ó, em algo relacionado à concentração molar de íons H+. Eu calculo o pH com a concentração molar de íons H+. De que maneira? Eu vou calcular o pH realizando menos o logaritmo na base 10 da concentração de H+. Por favor, não se assustem com o logaritmo, tá? A gente já vai relembrar as propriedades de log, a gente já vai rever como é que resolve o logaritmo. Vários casos eu vou fazer com vocês, tá? Mas o cálculo do valor do pH é feito como menos o log da concentração de H+. O pH, ele vai indicar algumas situações. Então, olha só. Quanto menor for o pH, mais ácido é o meio. Maior é a sua concentração de íons H+. Se aumenta a concentração de H+, lembra do Kw da aula de segunda-feira. O Kw, ele era a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Levando em conta que eu faça isso a 25 graus Celsius, o Kw ele era constante. 1 vezes 10 na menos 14. Então, se eu falei ali que o pH, sendo menor, aumentava a concentração de íons H+, automaticamente diminui a concentração de íons OH-. Lembrem sempre, a concentração de H+ e a concentração de OH- ou são, né, grandezas inversamente proporcionais. Se eu elevo H+, eu diminuo OH-. E aí vai entrar uma nova referência para nós, que é o chamado pOH, que vai estar no próximo slide. Mas quanto menor o pH, maior é o pOH. A escala de pH, ela vai variar de 0 a 7 a 25 graus Celsius. Quem define os extremos da escala de pH é sempre o valor da temperatura, o valor do Kw. Então, nós normalmente trabalhamos exercícios a 25 graus, por isso que eu falei que o Kw a 25 você precisava saber, que vai me dar este valor aqui, ó, de Kw. Vamos lembrar do slide anterior, a gente fez aí com esse Kw, a concentração de H+ e de OH-. Lembra? Vou substituir aqui, ó, só apagar as setinhas. E eu dizia que para a água, a 25 graus Celsius, a concentração de H+ era X e a de OH- também era X. Então, x ao quadrado é 1 vezes 10 na menos 14. X é igual a raiz quadrada de 1 vezes 10 na menos 14. Isso aqui é igual a 1 vezes 10 na menos 7. Isso aqui foi o que a gente fez na última aula, que a gente encontrou a concentração de íons H+ em água pura a 25 graus. Agora, qual é o pH da água pura, então? Olha só. Qual o pH da água pura a 25 graus Celsius? Para calcular o pH, eu vou aplicar logaritmo nesse valor. Então, pH vai ser igual a menos o log de 10 na menos 7.
Como é que eu resolvo log de um número com uma potência aqui, ou de uma potência? Esse valor aqui de cima vem para frente. Vai para cá. Então, meu pH vai ficar como? pH é igual. Eu vou deixar em preto o menos da fórmula, tá? Olha só. A menos. Aí, o menos 7 lá de cima vai vir com outro menos. Então, menos com menos mais 7 log de 10. Só que log de 10 é 1. Então, pH é igual a 7. Tá? Lembra que isso aqui é igual a 1. Quer dizer, para água pura, o valor do pH ele equivale a 1. Ah, 7, perdão. Tá? Então, pH da água pura é 7. Tem. Isso é apostila 16, Giovana. Módulo 93. Não, 94, desculpa. pH vai até 14. Somente se for em água a 25 graus Celsius. Aí ele pode variar de 0 a 14. Se eu mudar a temperatura, por exemplo, se eu pegar água a 50 graus Celsius, a escala de pH muda, porque muda o valor do kW. Tá? Quando não tem número aparecido, qual que é a base do log? 10. Tá? A gente já vai fazer mais alguns de log aí, pra gente brincar. Eu só estou pegando aqui o 7. Não necessariamente, Vitor. Olha só a pergunta ali, galera. O pH vai ser sempre o expoente da potência da base 10? Não necessariamente. Por quê? Só vai ser isso se for 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. Aí sim. Por exemplo, se for 1 vezes 10 a menos 5, o pH é 5. 1 vezes 10 a menos 4, o pH é 4. Agora, eu posso ter concentrações do tipo 2,5 vezes 10 na menos 4. Aí eu vou ter que saber usar a propriedade de log para conseguir fazer isso aqui. Tá? Então eu não consigo trabalhar direto com essa regra aqui. Ah, tem uma potência, direto já é o valor. Não, relaxa. Ó, Elita, Fabiana, que perguntou ali sobre a propriedade de log. Elita, como é que eu cortou com 10, tá? Isso, a base cortou com 10. Não se preocupem que daqui a 2 slides tem todas as propriedades de log para a gente relembrar, porque eu sei que chega no segundo ano em PH e a galera não lembra. Tem um slide que é só de propriedade de log, só aquelas que vocês vão usar em química, tá? Os nossos logaritmos, eles vão ser sempre com base 10. Então já facilita bastante. Vocês não vão fazer inversão de base, nada desse tipo, tá? Vamos trabalhar em situações mais simples aí. Vou voltar aqui, ó, vou limpar a tela e aí vou fazer com outro caso, com o POH, só para não repetir esse aqui. E a gente vai ver, eu vi que teve alguém que colocou ali que não entendeu, eu só queria saber se foi a parte matemática ou se foi a parte da... Só para eu ter a noção ali para poder responder. Foi a Natália. Natália, só me manda ali se foi a parte matemática, que se for a parte matemática, fica tranquila que a gente vai fazer vários agora, tá? Aproveitei o resultado da segunda-feira para poder começar ele. Tá, Ana? Vamos pegar aqui então outro caso. Que esse foi só o primeiro exemplo, gente, para situar o que é o pH, tá? Eu vou apagar essa tela aqui. Olha só. E vou só colocar uma outra informação em relação ao pH. Aí eu vou mudar para o pOH e calcular um pOH também. Olha o pH aqui, ó. E aí é justamente o comentário do Vitor, tá? Isso, Carol. Eu ia chegar na história do balão depois. Aqui, ó. O Vitor perguntou se colocando o expoente aqui de cima na frente era o valor do pH. Reparem que essas concentrações, elas estão todas na ordem aqui ó, de 1 vezes 10 na menos alguma coisa. E aqui eu tenho as escalas de pH. Então, de pH 0 até pH 14. Tá? Isso é o que a gente tem como valores diretos. Então, essa é uma das propriedades de log. Tá? Para fazer isso aqui, que foi o que o Victor falou, foi o que a Carol escreveu aí, foi usado o seguinte, ó. Log de um número A elevado a B é igual a B vezes log de A. Tá? Essa é a propriedade de logaritmo que a gente usou. Então, ó, log de 10 na menos 13, por exemplo, vou fazer esse aqui, ó. Tá? Log de 10 na menos 13 é igual a menos 13 vezes log de 10. Tá? Só que log de 10, gente, é sempre 1, porque a gente está trabalhando com base 10. Então, pensa assim, ó, 10 elevado a quanto que dá 10? 10 elevado a 1. Então, isso aqui dá sempre 1.
E aí daria menos 13. Como tem o menos aqui da fórmula do pH, acaba dando um pH igual a 13, que é o que está aqui. Tá? De novo, vou limpar o que está aí. Agora, isso eu posso fazer para qualquer concentração de íons H+. Reparem, concentrações de H+, de 10 na menos 7, água neutra. Concentrações maiores do que 10 na menos 7, lembra? Se a concentração é maior do que 10 na menos 7, o valor aqui é ácido. Sim, exatamente. Existe pH que não é inteiro e aí é onde eu vou usar outras propriedades de log. E quando a concentração de H+ era menor do que 10 na menos 7, lembra da aula da segunda? Eu tenho um meio que é básico. Então, olha só, eu já consigo tirar uma relação que vocês já conhecem, que de 0 a 7, o pH é ácido, e de 7 a 14, ele é básico. E quando está exatamente no 7, ele era neutro. Tá? Então, essa relação ela já se mostra válida quando eu olho para as concentrações. Agora, o que é o tal do pOH? pH, gente, eu coloquei antes para vocês aqui em cima, que dependia do íon H+. Mas se eu colocar uma base, se eu colocar NaOH em água, o NaOH, ele não libera H+, ele libera OH-. Aí, ao invés de calcular o pH, eu vou calcular o pOH. Por que o pOH vai ser maior? Já te respondo, Natália. Vamos fazer um pOH e a gente vai ver o que acontece com o pH e o pOH. E aí vai ficar mais fácil de fazer entendendo essa tua pergunta. Quer ver? Ó, vamos trocar aqui. Ó. O pOH, então, gente, ele é relacionado com o OH-. Tá? A lógica é a mesma. Menos o log da concentração de OH-. Se no pH, quanto menor, mais ácido, no pOH, quanto menor, mais básico é o meio. Maior é a concentração de OH-, menor a de H+, e maior o pH. Tá? Então, repara que é o inverso do anterior, olha só. Menor pH, tá aqui, ó. Menor pH, maior H+, menor OH-, maior pOH. Menor pOH, mais básico, maior a concentração de OH-, menor a concentração de H+, e maior é o pH. Vamos pegar água pura de novo, para usar como exemplo, e aí poder responder as duas perguntas que apareceram aí no chat. Olha só. Na água pura, a gente já sabe, né, que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 na menos 7. Então, se eu levar isso aqui em conta, pOH vai ser igual a menos log de 10 na menos 7. pOH é igual, lembra o menos 7, ó, a ideia ali que lá na matemática vocês normalmente veem como faz o balão, né? Opa. Que é justamente fazer o quê? Pegar esse valor aqui de cima e jogar para frente. Então, menos com menos mais, 7 vezes o log de 10. Log de 10 na base 10 é 1. pOH é igual a 7. Então, para água pura, pH é 7 e pOH é 7. E aí a gente tira a relação que vai me permitir dar a resposta da pergunta ali do pOH, que é a seguinte. Esta relação aqui, gente, é uma chave para vários problemas. pOH mais pH tem que dar igual a 14, a 25 graus Celsius. Então agora eu posso mostrar por que antes, quanto menor era o pH, que foi a tua pergunta, Natália, maior seria o pOH. Porque quando diminui o pH, por exemplo, pH 7, pOH 7, deu 14. Agora, se o pH for 3, o meio for ácido, para chegar a 14, o pOH é 11. Quer dizer o quê? Essas escalas, elas são inversas. Elas são inversamente proporcionais. Lembra que no início eu coloquei ali KW igual H+ vezes OH- inversamente proporcional? É isso que eu tenho que levar em conta quando eu vou pensar aqui no pH e no pOH. Eu devo levar em conta o fato de que essas grandezas são inversamente proporcionais.
E aí, sabendo que elas são inversamente proporcionais, a soma tem que dar sempre 14. Então, por isso que mudava. Ali o comentário, ó, a concentração de OH-, ela vai ser menor. E aí, justamente, como é 10 na menos 8, menos 9, menos 10, lembra que menos 9 é menor do que menos 7. Então, o que, que vai ocorrer? O menos 9 vai para frente, e aí vai virar 9. Então, quando eu tenho uma concentração de 10 na menos 9, o POH, né, a concentração de OH-, o POH é 9. Quando eu tenho uma concentração de OH- de 10 na menos 7, que é o caso que está na tela, o POH é 7. Então, quanto menor for a concentração do íon, maior vai dar o valor do logaritmo, tá? Justamente por causa daquele menos ali na frente. Por isso essa relação inversa. Posso passar desse aqui? Mostrar a mesma ideia de uma tabelinha para vocês? Olha só. Deixa eu limpar ela aqui. E mostrar para vocês uma tabelinha relacionando também as concentrações. E aqui o legal é que vocês têm a concentração dos dois. Olha só. Escala de pH e pOH em diferentes concentrações. Então, concentração de H+, 1 vezes 10 na zero. A concentração de OH- é 1 vezes 10 na menos 14. Se a de H+ é 1 vezes 10 na menos 1, a de OH- é 1 vezes 10 na menos 13. Professor, por que está mudando esses valores? Lembrem, eles têm que respeitar, estando a 25 graus Celsius, né, aquela relação que Kw é H+ vezes OH-. Tá? E a gente sabe que a 25 graus Celsius, Kw é 1 vezes 10 na menos 14. Reparem os produtos das concentrações, ó. 10 na zero vezes 10 na menos 14, 10 na menos 14. 10 na menos 1 vezes 10 na menos 13, 10 na menos 14. E isso vai se repetir em todos os outros valores. Assim como a gente sabe que a 25 graus, pH mais pOH tem que dar 14. Olha aqui, 0 mais 14 dá 14, 1 mais 13 dá 14, 2 mais 12 dá 14, e assim continua até lá embaixo. Quer dizer o quê? Essas escalas se complementam. Às vezes vocês farão exercícios calculando o pH. Outras vezes vocês farão exercícios calculando o pOH. Depende do que a questão pede. É bastante comum ter exercício que dá o pH e pede o pOH. Ele fala tudo sobre o ácido. Tá? Vou pegar o caso do suco de limão ali que o Vitor escreveu antes. Ele vai me falar tudo sobre o suco de limão e vai me dizer assim: você tem uma concentração de H+ de 10 na menos 2. Aí você calcula, chega que o pH do suco de limão é 2. Depois de ter calculado o pH do suco de limão, você vai fazer o quê? Você vai calcular o pOH, fazendo o quê? 14 menos 2, pOH dá 12. Sim, Natália, exatamente essa era a conclusão que eu queria de vocês. Vai ser o próximo, vai estar nos próximos slides aí. Se eu tiver um pH 3 e um pOH 11, o meio vai ser ácido? Sim. Por que que ele vai ser ácido? O caso que tu estás falando é esse caso aqui, ó. E aí, nesse caso, se a gente olhar para as concentrações, olha só, a concentração de H+, nesse caso aí, a concentração de íon H+, ela é maior do que a concentração de OH-. Então, representa o quê? Da aula anterior. Se o H+ era maior que o OH-, o meio é ácido. Justamente isso. Aí vai surgir um problema. Tá? Justamente com a tua constatação, tá? Parabéns, tá bem certinha, vai surgir um problema de interpretação em alguns exercícios, que possivelmente é mais ou menos relacionado à pergunta que o Thales fez agora. pH e pOH são sim ao contrário. Enquanto pH de 0 a 7 é ácido, pOH é de 14 a 7. Vamos fazer isso numa linha que só falando vai ficar estranho. Olha só. Eu vou passar as propriedades de log e depois eu volto nelas. Só porque como vocês já chegaram nessa conclusão, eu vou colocar aqui, ó. Daí eu já volto ali nas propriedades de log, a parte matemática da coisa. Justamente isso que vocês falaram, olha só. pH 7 e pOH 7. O meio está neutro. Agora, vamos usar a escala de pH, a escala que está aqui embaixo, que é aquela que a gente está mais habituado. De 0 até 7, a gente está habituado que o meio é ácido. Quando o pH está de 0 a 7, o pOH vai variar de 14 até 7. E o meio aqui também é ácido. Agora, quando eu vou para um pH de 7, maior que 7, né?
até 14, eu estou habituado que o meio é básico. E isso se aplica aqui em cima, ó. Quando o pOH está menor do que 7, o meio é básico. Tá? Então, realmente, eu vou ter que tomar esse cuidado. E aí surgem problemas. Às vezes vem exercícios que dão a escala no número do pOH. E a gente é tão acostumado, desde o 9º ano, a gravar de 0 a 7 é ácido, 7 é neutro e de 7 a 14 é básico. É porque até agora você conhecia pH somente. A sugestão seria, quando vocês tiverem que fazer essa conversão, tiverem que fazer o uso para definir se o meio está ácido ou básico, gente, um mais o outro dá 14. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Sempre julguem se o meio está ácido ou básico, olhando para o valor do pH. Se habituem a olhar sempre pelo pH. Ah, professor, mas eu calculei pOH, deu 5. Se você sabe que é o inverso, tranquilo. Se você quer garantir que você não vai errar, pô, se o pOH deu 5, 14 menos 5 dá 9. 9 é maior do que 7, o meio está básico. Sempre cuidem se vocês estão falando de pH ou de pOH, para evitar problemas de interpretação. Melhor ali agora, Thalys, deu para entender? Tua conclusão. Natália, era isso mesmo que tu tinhas falado? O resto acho que foi tudo certo. Acho que eu falei tudo que vocês tinham perguntado, né? Ah, beleza. Ana, entendeu? Começou a entender um pouquinho mais a conta, o cálculo? Eu não sei se era o cálculo que tinha ficado na dúvida antes ali da resolução. Que aí eu vou pegar outros exemplos. Beleza. É que assim, gente, normalmente quando a gente começa a calcular pH, dá um susto porque vem logaritmo. E a reação de vocês aqui foi contida. Em sala de aula, tá? É o caos. Você escreve no quadro que vai ter log e tá todo mundo desesperado. Vamos voltar agora no slide ali e relembrar as propriedades de log que vocês devem usar. Vamos dar uma relembrada nisso. Tá? O principal objetivo meu na aula de hoje, que é a aula 28, é que vocês consigam calcular um pH, resolver o logaritmo. Depois, a gente vai fazer todo o trabalho com a parte de interpretação, de abordagens de exercícios. Tá? Boa, Vitor. Natália, olha só. Como que faz log 100 a base 10? Se for 100 a base 10, aí eu tenho que voltar em outras propriedades de log, tá? Que é fazer inversão para deixar na mesma base, ou ver qual é o número que elevado àquela base dá o valor final. A gente não trabalha, tá? Vou te falar que assim, ó, se eu pegar um fora da base 10, eu vou ter a mesma reação que o Vitor teve, que a Fabiana teve ali, tá? Se eu pego um logaritmo fora da base 10, como faz bastante tempo que eu não vejo isso, eu também ia estar em pânico do mesmo jeito. Os da base 10, pense no seguinte, até eu consigo, tá? E assim, ó, para quem vai debochar de mim, fica bem à vontade aí, foi uma das matérias que, incrivelmente, embora eu adore matemática, tá? Quando eu estava no ensino médio, foi a matéria que me deixou com notas abaixo aí, tá? De média, tá? Então, fica tranquilo, é só base 10 pra gente ficar tranquilo. Boa, Giovana, eu nem lembrava da existência. Uma das coisas, tá, gente, que acontece é que se a base não for 10, ele acaba fornecendo algumas informações. E isso vai acontecer em química mesmo com a base 10, tá? Olha só. Vamos pegar as propriedades de log aqui atrás. Vou voltar aqui. Nós vamos usar 4 propriedades de log. E hoje, só porque eu deixei a janela aberta, as cachorras estão a 1000. Pronto, fechado. Não, Isa, fica bem tranquila que é para mostrar que tipo, dá para fazer, tá? São essas 4 propriedades de log que a gente tem. Log de, olha só, a definição de log me diz o quê? Log de um número A na base B é igual a x, tá? Cai, Fabiana. Bastante. pH geralmente aparece bastante, tá? Então, qual que é a definição de log? O número b, que é a base aqui, ó, elevada a x, tem que dar igual ao número a, que é o valor que está aqui. Então, quando eu falei do log de 10, olha só. Log de 10 na base 10 é igual a quanto? Bom, o 10 é o b. Então, b elevado a quanto que dá a? 10 elevado a quanto que dá 10? X é igual a 1. Por isso que log de 10 na base 10 é 1. Tá? Esse vocês não vão precisar calcular. Você vai lembrar, você vai gravar
vai deixar isso anotadinho, de tanto fazer você vai acabar gravando, tá? Que log de 10 é igual a 1. Esse é um valor que a gente vai usar. As outras propriedades de log são mais 3, né? Na verdade, propriedades, aqui era só definição. E dessas 3, eu vou te falar assim, ó, dá um destaque bem grande para a quarta propriedade. O que nós temos nas outras duas? Propriedade 2. Log de A vezes B é log de A mais log de B. Tá? Então, log de A vezes B, log de 2,5, ó, para a segunda propriedade aqui, ó. Log de 2 vezes 10 na menos 4. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu não posso só pegar esse menos 4 e jogar para frente. Então, eu vou usar a propriedade de produto. Vai dar o quê? Log de 2 mais log de 10 na menos 4. O log de 10 na menos 4, eu vou resolver com a propriedade 4, que foi o que a gente fez agora há pouco. Pegar o menos 4 e jogar para frente. O log de 2, eu não sei. O que vai acontecer? O exercício vai me fornecer o valor. Tá? O log de 2 é 0,3 aproximadamente. Normalmente, quando vocês têm esses log que são multiplicações, o valor do log do número aqui, tipo log de 2, log de 3, log de 4, log de 5, são valores que são fornecidos no próprio enunciado, tá? Para que vocês consigam fazer. Uma outra vantagem, a química normalmente aproxima esses valores. Tá? Então ela coloca log de 2 direto como 0,3, log de 3 como 0,5, log de 5 como 0,7. Então normalmente a gente percebe essas aproximações feitas aí em exercícios. E se o log do produto é a soma dos logs, o log da divisão é a subtração dos logs. Então, por exemplo, eu quero fazer isso aqui, ó. Log de 2,5 vezes 10 na menos 3. E eu recebi o log de 2 e o log de 5. Igual a um valor, igual a outro valor. Como é que eu vou resolver esse logaritmo ali de baixo? 2,5, eu não tenho logaritmo. Mas eu tenho log de 5 e eu tenho log de 2. Então, eu vou reescrever isso aqui, ó, como log de 5 sobre 2 vezes 10 na menos 3. O que eu vou fazer? Log de 5 sobre 2 é log de 5 menos log de 2. Aí eu fiz essa parte aqui. Então, eu fiz isso aqui, ó. Aí tem vezes 10 a menos 3, mais o log de 10 a menos 3. Então, eu vou somando essas propriedades na hora de resolver. Esse caso que eu mostrei agora, gente, do 2,5 vezes 10 a menos 3, é o nosso caso extremo. Tá? São os casos mais elaborados de propriedades que a gente usa e vai fazer essa coisa mais, entre aspas, tá? Trabalhosa. Depois de um tempo fazendo esses logs, como é tudo base 10, a coisa começa a ficar bem tranquila. A Fabiana até perguntou ali, cai bastante? Cai, gente, tá? Tem bastante incidência. Vocês vão ver que eu coloquei exercícios da CAF, da UDESC, tá? Tem bastante incidência de pH nas provas. É questão repetida até em prova de concurso de química, tá? Concurso para professor de química cai bastante prova de pH, até para você saber resolver e mostrar aí. Então, é uma coisa aplicada ao nosso cotidiano, aparece e outra. Vocês vão precisar, porque a gente ainda vai trabalhar sais, a gente ainda vai trabalhar outras coisas, tá? Ou hidrólise salina, que vai precisar dessa ideia aqui de pH. A gente vai usar bastante cálculo de pH ainda. Vamos fazer um exemplo, resolvendo até o final, não só indicando isso aqui. Então, eu vou limpar a tela aqui, ó, para passar para vocês aqueles logs mais usados em química. Tá? Os logs mais usados, a propriedade foi a quarta, você viu que ela piscou aí, e os valores de log mais usados são esses, tá? Log de 2 igual a 0,3, log de 3, 0,5, log de 4, 0,6, mas nem precisa, né? Porque log de 4 é log de 2 vezes mais log de 2. 4 é 2 vezes 2, então 0,6, e log de 5 como 0,7. Tá? Isso é o que é mais usado, lembrando, esses valores eles estão aproximados, não são os valores reais dos logaritmos, mas são os valores que os exercícios usam em resoluções de questões, então são aqueles que a gente vai conhecer. Marlon, preciso decorar esses valores? Não necessariamente. Normalmente, o exercício coerente fornece esse valor. Existe questão que não dá esse valor? Sim, já vi exercícios que não davam o valor. Tá? Mas o mais natural, o mais comum é que vocês recebam, sim, esses valores.
Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, deixei as propriedades aqui em cima para a gente ter, e eu quero calcular com vocês o primeiro log, que é o log de 2 vezes 10 na menos 5. Então, imagina que você tem lá uma concentração de alguma coisa, seja H+, ou H-, de 2 vezes 10 na menos 5. Como é que vai ficar a resolução desse logaritmo? Bom, vamos lá. Só trocar a cor da caneta aqui. Log de 2 vezes 10 na menos 5 é um produto. Então, eu vou ter que trabalhar aqui, ó, na propriedade 2. Isso eu vou transformar em log de 2 mais log de 10 na menos 5. Então, log de 2 eu recebi 0,3. 0,3 mais... Como é que eu resolvo log de 10 na menos 5? Ó, 10 na menos 5 é A, que é o 10, elevado a uma potência M. Então, log de A na M vai ser o quê? O M vem para frente. Então, mais menos, vou deixar assim, ó, menos 5 log de 10. 0,3 mais com menos é menos, né? Menos 5. Log de 10 é 1. Então, 0,3 menos 5, menos 4,7. Tá? Repara que deu negativo porque eu não estou calculando pH e pOH. Se fosse pH, daria 4,7. Se fosse pOH, daria 4,7, por causa daquele menos da fórmula. Problema na resolução desse log, gente? Esse é o tipo de log mais comum que a gente vai fazer, tá? Produto e a potência. Separar na soma e depois jogar para frente. Algum problema nesse exemplo? Tem nessa linha, João. Tá, aqui, ó, Thaís. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar outro valor em vez de 2 aqui na frente, tá? Olha só. Vou pegar o log. Aqui, ó. Log de 3 vezes 10 na menos 7. Vale quanto? Eu quero saber quanto vale o logaritmo. Não estou preocupado ainda com pH e pOH. Isso aqui é uma multiplicação de valores. Ó. Log de 3 vezes, então eu tenho 3 vezes 10 na menos 7. Sempre que eu tiver multiplicação, eu vou ter que recorrer ao produto dos logs. Ó, log de um número vezes outro. Então eu vou transformar isso aqui em uma soma de logaritmos, que vai me dizer que eu tenho o log de 3 mais o log de 10 na menos 7. Tá? Aí, o log de 3, o enunciado me deu. Ele já me contou aqui, ó, que é 0,5. Então, log de 3 eu vou substituir pelo valor dele, que é 0,5. Agora eu tenho mais log de 10 na menos 7. Quando eu tenho log de 10 na menos 7, isso aqui é, olha só, log de A elevado a M, tá? Ou a menos M no caso, que está aqui na propriedade 4, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 7 aqui e jogar ele para frente do log aqui. Então, menos 7 vezes o log de 10 que ainda está ali. O log de 10. Só que o log de 10, ele é igual a 1. Então, na verdade, vai ficar o quê? 0,5 menos 7 vezes 1 menos 6,5. E aí esse seria o valor do log que eu tenho aí. Melhor com outro exemplo? Só manda ali no chat qualquer coisa, tá? Beleza, então vamos fazer o seguinte. Eu vou limpar a tela. E, galera, mais por treino mesmo, tá, pessoal? Faz para mim o log de 6 vezes 10 na menos 5. Lembra que eu falei que esse era o caso extremo, né? Tenta calcular aí, por favor, o log de 6 vezes 10 na menos 5. E alguém conseguiu chegar em alguma ideia? Joga ali no chat. Ó, 1
Não fiz a conta ainda, tá? Eu fiz questão de botar um valor ali, não olhar para ele mais, desde a semana passada, quando eu fiz o slide, para não induzir o erro. Vamos dar uma olhada. Vamos fazer aqui. Log de 6 vezes 10 a menos 5. Bom, gente, log de 6 vezes 10 a menos 5 vai ser o quê? Log de 6 mais log de 10 a menos 5, tá? Eu não tenho aqui, ó, o log de 6 dado. E eu vou fazer com base nos números que estão aqui do lado, tá, gente? Com esses valores que estão aqui, ó. Por isso que eu deixei valores de log para vocês. Falei que não são reais, são aproximações, mas são usados. Eu não tenho log de 6, mas eu tenho o log de 2 e o log de 3. 6 não é igual a 2 vezes 3? Então eu vou fazer o quê? Eu vou transformar esse log de 6 em log de 2 vezes 3 mais o log de 10 a menos 5 que eu já tenho ali. Quanto é que vai dar isso? Log de 2 vezes 3 é log de 2 mais log de 3 mais log de 10 a menos 5. Log de 2 é quanto? Log de 2 é 0,3. Então, 0,3 mais log de 3 é 0,5. Log de 10 na menos 5. Lembra? A gente acabou de fazer. Quando é log de 10 na menos alguma coisa, joga o valor para frente. Então, menos 5. 0,8 menos 5, menos 4,2, como alguns falaram aí. Tá? Então, a nossa resposta aí seria menos 4,2. Exatamente isso, tá, Alice? Isso aí, Carol. Então, a gente vai ter que separar os logs. Esse foi o caso mais trabalhoso, tá, gente? Esse é o caso, assim, ó, extremo de log para fazer. Dúvidas nesse aqui, alguém, alguma coisa? Lembrem, vocês sempre vão usar o valor que ele der como referência. E sempre vão quebrando com base no que foi fornecido aí. Bom, eu vou passar agora para um exemplo com química para a gente dar uma olhada, tá? Então, aqui a gente viu a relação. Ó, aquela relação que pH mais pH vale 14. Lembrando que isso é a 25 graus Celsius. Se eu trocar o valor da temperatura, essa somatória muda. É que o sinal negativo... Calma, do 1 e do 4... Eu não entendi do 1 e do 4 ali, Fabiana. O sinal negativo, Carol, é porque eu estou pegando valores aonde o logaritmo vai dar meio virado, tá? Ah, da propriedade? Beleza. Porque se você fizer olhar ali, as potências que eu estou escolhendo estão forçando a dar números negativos, porque são números sempre pequenos de concentração, que é o que a gente usa na química, sempre valores de 0 a 1. E os logaritmos de números de 0 a 1 vão acabar dando sempre negativos. A diferença está aqui, ó. Olha só. Na 1 é a definição de log. O logaritmo de um número na base B, ó, o logaritmo de um número A na base B é igual a x. Então, a base B elevada a x tem que dar igual ao número A. Tá? Aqui é o logaritmo na base 10 de um número A elevado a m é igual a m vezes o logaritmo do número A na base 10. Tá? É que quando não aparece a base é 10. Então, o primeiro ali em cima, o 1, é a definição de log. Aí é log e o caminho contrário, né, que seria o antilog. E o de baixo, ele é uma das propriedades, que é a propriedade de potência de log. Uma outra coisa que a gente vai usar são os indicadores, tá? A gente já falou sobre eles, eu reforcei eles aqui, tá, gente? Não é novidade, esse slide vocês já viram lá em titulação. Então, os indicadores, eles mudam de cor conforme o valor do pH do meio. Agora dá para só mostrar para vocês o porquê que mudava. Olha para esse equilíbrio. Se eu colocar íon H+, se eu aumentar a concentração de H+, eu estou adicionando aqui, ó, no produto. E aí o que vai acontecer? O meu equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda e o meu indicador vai assumir a cor A, que seria a cor ácida. Quando eu coloco base, a base retira o OH+, o OH- da base, né? Retira o H+. E aí desloca o equilíbrio para onde? Para a esquerda, para a direita, fazendo com que a cor fique a cor B, a cor básica. O indicador que vocês mais veem sempre é a fenolftaleína.
Tá? Esse aqui era só para relembrar mesmo o deslocamento. Eu ainda pedi para vocês fazerem, né, o de repolho, o do ácido clorídrico na flor da hortência também é a mesma ideia, né? Em ácido ela é azul, em base ela é rosa, a gente também já usou. E aí, pensando numa questão com concentrações e com a parte química aí, tá? Como a gente vai acabar encerrando aí hoje. Olha a questão 1. As frutas em caldas são produzidas pasteurizadas, com base no pH, e é possível prever o aparecimento de certos micro-organismos em determinado produto. Após o equilíbrio entre as caldas e as frutas, o pH deve ser menor que 4,5. A tabela a seguir mostra o pH médio de algumas frutas. Tá? Então, pêssego 3,5, pera 4, banana 5, figo 6. Todas essas frutas que estão aí têm caráter o quê? Ácido. Reparem, todos os pHs estão abaixo de 7. Então, todas essas frutas são frutas de caráter ácido. Tá? Ou ácidas aí. Só lembrando, tá? Aqui é o que ele deu de valor. Item 1. O pH do suco de pêssego é menos ácido do que o de banana. pH do pêssego, 3,5. pH da banana, 5. Quanto menor o pH, mais ácido é o meio. Então, o pH do suco de pêssego é mais ácido. Aí a 1 é falsa. O 2. A concentração hidrogeniônica do suco de figo é 0,6 mol por litro. Aqui a gente vai fazer um parênteses. O pH do figo era 6. Então, qual é a concentração de íons H+. Se o pH é 6, como é que eu vou fazer a concentração de H+. Para todo pH ou POH inteiro, tá? Sempre que for o número inteiro, concentração de H+, ou né, concentração de OH-, depende se eu estou falando de H+, é o quê? 10 na menos o pH ou 10 na menos POH. Então, aqui, ó, pH era 6. A concentração de H+ é o quê? 10 na menos 6. Ah, professor, o meu POH é 3. Então, a concentração de OH- é igual a 10 na menos 3. Só, por favor, atentem a esta ressalva aqui. Ó. Somente é válido fazer isso se o pH ou o POH for um número inteiro. Tá? Se não for um número inteiro, existe um artifício para resolver. Esse artifício a gente vai ver na segunda-feira. Tá? Eu não vou fazer ele correndo aqui e deixar isso meio jogado para vocês. Vou tirar dessa tela. Voltei. Então, a concentração é 0,6 mol por litro? Não, né? Vamos só voltar para a cor aqui. Isso aqui é falso também. Tá? Não é 0,6, é 6 vezes 10 na menos 1. Tá? 0,6, gente, é 6 vezes 10 na menos 1. Tá? Escrevi aqui embaixo, jogar ele para cima para mostrar o porquê que não é. Se fosse 6 vezes 10 na menos 1, o pH seria igual a menos log de 6 vezes 10 na menos 1. pH seria igual a 0,2. Tá? Que log de 6 é aproximadamente 0,8, menos 1 daria 0,2. Tá? Ele está dando 6. O correto aqui é o quê? 10 na menos 6. Tá? A 3. O suco de pera é 10 vezes mais ácido que o de banana. Olha o suco de pera. Pera tem pH 4. Banana tem pH 5. Como é que eu faço para determinar quantas vezes mais ácido é um do que o outro? Vamos de novo para a telinha preta. Pera, 4. Banana, 5. Isso aqui é o pH. Então, qual é a concentração de H+. Se o pH era 4, o H+ é 10 na menos 4. Se o pH é 5, aqui, ó, 10 na menos 5. Como ele quer saber a razão, eu vou fazer o quê? 10 na menos 4 dividido por 10 na menos 5. 10 na 1, ou seja, 10 vezes. Tá? Aqui, ó, 10 vezes. O que eu posso dizer, então? Que a razão de acidez ou de basicidade, ela é dada como 10 elevado na diferença
de pH, ou 10 na diferença de pOH. Só lembrando, de novo, para pHs e pOHs, né? O quê? Inteiros. Se os números forem inteiros, vocês podem usar esses artifícios sempre, sem problema nenhum. Se não for um número inteiro, você deve fazer obrigatoriamente todo o cálculo do pH e do pOH. Tirei de novo aqui, gente. Então, é 10 vezes maior? Verdade, tá? 3. E A4, o pOH do suco de figo é 8. Suco de figo tem pH 6. pH mais pOH tem que dar 14. 14 menos 6 dá igual a 8. Verdadeira também. São verdadeiras a 3 e a 4. Tranquilo? Galera, da minha parte, a gente vai fechando por aqui. Deixa eu só ver se teve alguma pergunta. Isso. Giovana, o OH- daria 10 na menos 8, e aí justamente fecharia o 10 na menos 14. Ou eu posso fazer pelo número direto do pH e do pOH. A 3. Vamos voltar ali, Ana. Gente, ó, só um comentário aí. Quem precisar sair, tranquilo, a gente se fala na segunda. Faça uma lista, tá? Lembrando que na semana que vem, na assistência, a gente tem revisão para a prova da outra semana. Outro detalhe importante, participem, vejam lá, olhem. Vamos fazer a prova da Olimpíada Nacional de Ciência, tá? O que vale é o segundo link que foi mandado para vocês. Façam a inscrição. A prova é toda online, vai ser bem tranquila aí. Então, façam a inscrição para a gente ir para essa Olimpíada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ana, o item 3, olha só. O suco de pera é 10 vezes mais ácido do que o de banana. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar outra situação. Imagina que eu tenho um frasco A e esse frasco A ele tem um pH igual a 4. O meu frasco B ele tem um pH igual a 6. Quantas vezes A é mais ácido? Você é induzida a pensar que são duas vezes, porque pH 4 para 6, a diferença é 2. Só que eu tenho que lembrar que a escala de pH é uma escala logarítmica. Então eu não posso só olhar para o 4 e o 6 e falar que são duas vezes. Na realidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar as concentrações dos íons. Então, se o pH é 4, a concentração de H+, é 10 na menos 4. Se o pH é 6, a concentração de H+, é 10 na menos 6. Agora que eu tenho as concentrações, a pergunta mudaria. A pergunta seria, quantas vezes a concentração de H+ da solução A é maior do que a concentração de H+ da solução B? Então, o que eu faço? 10 na menos 4 dividido por 10 na menos 6. Divisão, conserva a base, 10 na menos 4, menos com menos mais, 10 na 6. Então, isso aqui vai dar 10 na 2. Ou seja, quantas vezes A é mais ácido do que B? 100 vezes mais ácido. Justamente por quê? Porque são 100 vezes maior, 100 vezes maior, né? A concentração, tchau, tchau, gente, de H+ na A do que na B. E ali, eu acabei resumindo para vocês o quê? Que essa razão de acidez, ela é 10 na diferença do pH. Se o pH for inteiro, tá? Sempre que for número inteiro. Então, como a diferença aqui ó, de 4 para 6 era 2, 10 na 2. Se fosse aqui, olha só, um deles era 5 e o outro era 4. De 5 para 4, a diferença é 1. 10 na 1, 10 vezes. Tchau, tchau, Thalys. Entendeu, Ariana? Esse, meu Deus, foi de eu entendi ou foi de desespero? Por favor. Ah, beleza. Gente, bom final de semana para todo mundo aí. A gente se fala na segunda. A gente vai continuar, tá? Usando o pH. Tá? A gente vai usar a lei de diluição de Ostwald lá do módulo 92 e depois entrar em ácidos e bases fortes.